Pronto, enquanto o Bruno vai se preparando, bem-vindo a todos. Bem-vindos a mais um meetup do Friends of Figma Portugal. Desta vez, um meetup todo em português. O nosso primeiro, por acaso, foi todo em inglês. Foi com a equipa do Figma. Com a equipa do Figma. Hoje temos aqui o Bruno, que vem-nos falar um bocado da maneira como ele usa o Figma e falar do tema de Figma para equipas. E acho que estamos aqui para ouvir e aprender com ele. E se calhar também, se tiverem perguntas e se quiserem alguma coisa que eu não sabia do Bruno, podem deixar no chat ou no Q&A, que ao que parece em português é o PIR, porque é perguntas e respostas. O interface está todo em português para mim pela primeira vez, portanto eu estou a descobrir também. Não continua em inglês. Exato, eu não sei o que aconteceu. Mas estejam à vontade para deixar as vossas perguntas no chat. E se ficarem... Bruno... E eu ia só dizer, e ficarem depois para o fim, depois do Bruno acabar, vamos falar um bocado sobre algumas das novas features do Figma e se calhar até podemos abrir um documento de Figma para toda a gente poder entrar e estarmos aqui a colaborar um pouco. Flávio. Uma coisa, o Bruno é o nosso primeiro convidado. Nós estamos a tentar montar agora um formato novo em que vamos convidando pessoas para virem falar de diversos temas. Estamos já a reunir alguns e por isso este é o primeiro e mantenham-se connosco nos próximos e vamos todos. Podemos garantir-vos que daqui até dezembro temos um convidado por mês, pelo menos. Não sabemos se teremos mais, mas nós vamos anunciando, por isso estejam atentos para saber dos próximos eventos. Por isso, Bruno, acho que o palco é teu. Força. Boa. Tá bem, olha, antes de mais nada eu havia comentado com a Júlia, deixa eu tentar reposicionar isso aqui de modo a ocupar a janela como um todo. Como o tema é um bocado aberto, eu preferi colocar ou criar esse conteúdo não do ponto de vista tão operacional e de utilização da ferramenta em si, mas do ponto de vista de alguém que precisa inserir essa ferramenta num contexto maior. Então, quer dizer que não é só eu enquanto utilizador do Figma, mas as pessoas que estão junto comigo e no time onde eu estou inserido também, boas práticas e algumas lições aprendidas no que tange a tornar a ferramenta padrão de design da minha empresa. É isso que eu quero dizer. Então, assim, eu comentei com a Júlia também. Aqui não vão ver nada de muito espetacular e talvez o conteúdo até seja um bocado chato. Mas a ideia é gerar alguma conversa depois. Bom, pronto. Primeiramente, agora que eu percebi que talvez a fonte tivesse um bocado pequena, mas pronto. Bom, eu sou atualmente Product Design Lead aqui na Farfetch em Lisboa. Atuo dentro de uma área que nós chamamos de Ecosystem Products. E para quem não conhece, eu imagino que todos aqui tem alguma familiaridade, pelo menos os que vivem em Portugal, com a Farfetch. É uma dos unicórnios portugueses e a Farfetch, entretanto, a Farfetch é mais conhecida pelo marketplace, pelo farfetch.com. E então sempre quando se comenta em design na Farfetch, é muito provável que a primeira imagem seja justamente o marketplace. A área que eu trabalho não tem absolutamente nada a ver com marketplace. Eu trabalho justamente nas ferramentas de back-office e juntamente aos times, juntamente com o time de platform e ecosystem. Isso significa basicamente o quê? Como nós utilizamos a tecnologia da Farfetch e como nós fazemos leverage todo esse knowledge para os nossos parceiros. Então, a Farfetch ela funciona como um hub que conecta esses customers com curadores e as brands e boutiques, etc. E, enfim, toda a tecnologia que gere esse ambiente, ela também pode ser utilizada para gerir o ambiente dos nossos parceiros e, enfim, de maneira geral, é isso que representa esse ecossistema. Quando falamos em ecossistema, é essencialmente toda essa base tecnológica que sustenta a Farfetch, mas que também pode ser utilizada por nossos parceiros. Então, só um segundo, por favor. Pronto. O Bruno teve que resolver. Problemas técnicos. Faz parte, não é? Exatamente. Não sabia...
bastante Desculpa, vagas. já voltei. Não, Pronto, já voltaste. Pronto. Continua, à vontade. faz parte. Foi rápido. Continuando, então eu atuo já dentro da área de Product Design, UX Design, arquitetura de informação, você dá o nome que você quiser, há mais de 10 anos. E é interessante, assim, uma das razões pela qual eu achei interessante esse convite do Friends of Figma é porque eu mesmo já trabalhei como Community Manager durante algum tempo. Não necessariamente trabalhei, né, mas fui voluntário no IXDA, na Interaction Design Association, então eu sou... É o que nós somos também. Exato. Então, eu sou um grande admirador de toda e qualquer iniciativa que promova a disciplina de design, a evolução das práticas e tudo mais. Então, fico muito feliz de ser o primeiro convidado de vocês. E como uma iniciativa também paralela, eu faço mentoria de jovens designers nesse projeto chamado AELA, que é uma escola de design para entry-level designers, né? Então, pessoas que querem fazer a transição de carreira, seja da área, por exemplo, de publicidade, comunicação, jornalismo, engenharia, seja qualquer essa área, e que têm interesse em design, querem fazer a migração, eu colaboro junto com ela há cerca de 2 anos nessa iniciativa. Então, isso é um pouco sobre mim, mas nós não viemos aqui falar sobre mim. Eu queria falar um pouco, antes de tudo, sobre a timeline de tools que eu utilizei até hoje enfim, no meu trabalho como designer. A primeira ferramenta que eu tive contato, de fato, foi o CorelDRAW. Eu acho que isso lá para os idos de 2002 e qualquer coisa. Mas, assim, profissionalmente mesmo foi Adobe. Então, iniciei ali os meus primeiros meus primeiros passos dentro do design, usando o Adobe, Photoshop, Illustrator. Cheguei durante uma época a usar o Fireworks, Freehand, todas aquelas ferramentas. Depois de algum tempo, quando eu, de fato, comecei a enveredar por esse lado na altura, nós chamávamos ainda de arquitetura de informação no Brasil, eu usei muito o Axure e fui entre aspas, um evangelista do Axure durante muitos anos. E o que eu mais gostava no Axure, não sei se vocês tiveram contato com essa ferramenta, mas era uma ferramenta que praticamente é muito parecida hoje em dia com o Webflow. Era uma ferramenta que já produzia o código, só que no nível naturalmente muito, muito tosco e com pouca performance. Mas eu gostava muito do Axure porque você conseguiria, através dessa ferramenta, fazer interações finas. Então, por exemplo, um campo de texto realmente funcionava como um campo de texto, um drop-down realmente funcionava como um drop-down. E isso, para mim, era ir nesse detalhe das micro-interações, era o que eu gostava mais. Depois eu fui me adaptando para o Adobe XD. Quando eu me juntei a Farfetch, na altura nós usávamos muito o Sketch junto com o Abstract. E, entretanto, durante aí o último, talvez 1 ano e meio, o Figma é a ferramenta padrão de design dentro da Farfetch. E é interessante porque houve um determinado momento em que nós utilizávamos ao menos 4 ou 5 ferramentas de design diferentes dentro da Farfetch, cada uma com um propósito distinto. Então, os times que, por exemplo, atuavam nas interfaces mobile usavam muito o Framer, outras equipas de consumer products, que são as pessoas, os designers que trabalham junto ao marketplace. Opa, eu acho que tá ficando sem áudio, não sei se é só aqui. O Bruno carregou não sei se alguma coisa aconteceu no áudio, mas ficamos sem áudio um bocadinho. Foi. Ele está em mute, se calhar são os fones. Exato. Quer ser bateria. Mas sim, aqui a malta fala do Corel. O Corel realmente teve os seus anos dourados e acho que é muito usado, né, nas gráficas. As gráficas continuam as gráficas era o que imperava, não? Sim, para imposições e coisas do género, eu lembro de explicarem que não havia nada que fizesse o mesmo. Exato. Bruno,
Agora conseguimos. Tem só um Agora bocadinho sim. mais alto se calhar, mas sim. Sim, desculpa, foi a bateria dos fones aqui. É um clássico. Também já me aconteceu. Eu não sei até que ponto que vocês falaram, mas eu comentava, ou vocês ouviram, mas eu falava sobre o uso do Sketch e do Abstract dentro da Farfetch, e utilizava muito pelo fato de ter a possibilidade de fazer branches e coisas assim, principalmente para aqueles times que precisavam de interação constante. Mas, recentemente, todas as equipes passaram a utilizar o Figma, o que é um excelente sinal, porque hoje em dia talvez seja uma das principais e ferramentas mais maduras do mercado. Todas essas outras ainda são boas, eu já utilizei o XD recentemente, e o Sketch e Abstract também são boas ferramentas, mas acho que hoje em dia o Figma é a mais relevante. E por que eu digo isso? Por que isso aqui é interessante? Porque eu queria fazer o frame dessa conversa em torno de alguns tópicos. Eu sei que essa comunidade é Friends of Figma, mas é muito provável que todas as pessoas aqui utilizarão diferentes ferramentas ao longo da carreira. Então, como eu disse, comecei com o CorelDRAW, sei lá, quase 20 anos atrás, e fui migrando de ferramenta à medida que elas se tornaram mais relevantes e interessantes. Eu imagino que daqui para diante também vai acontecer a mesma coisa, essa coisa vai continuar evoluindo. Outras coisas que são importantes de ressaltar. É preciso adaptar o nosso, a ferramenta aos diferentes processos de maturidade de negócio. Então, a depender da necessidade da tua empresa, a depender da sua necessidade do projeto, talvez alguma ferramenta faça mais ou menos sentido. Então, às vezes é complicado tentar empurrar goela abaixo uma ferramenta quando um time talvez não tenha necessidade daquilo. Como eu comentei agora há pouco, a própria Farfetch durante muito tempo utilizava múltiplas ferramentas até que chegaram um momento em que, ok, essa ferramenta, o Figma, é maduro o suficiente para poder ser usado em escala dentro de toda a empresa. E também um outro ponto que é importante ressaltar, todas essas ferramentas elas precisam de alguma forma colaborar para tornar os processos mais transparentes, organizados e mais escaláveis. Uma coisa que eu acho super interessante do Figma, e que para mim no início eu fiquei um pouco reticente, era o fato de você ter tudo transparente. Você tem basicamente o processo de design todo transparente. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode entrar no seu ficheiro e do nada tem uma setinha com o nome de alguém bisbilhotando o trabalho que você faz. Então, isso para nós, enquanto designers, no primeiro momento pode ser um pouco esquisito, mas eu acho que pronto, é o que é o trabalho de hoje em dia, não só apenas designers, mas os próprios developers, com a utilização dos Gits e tudo mais, já tornaram o trabalho deles mais transparente, então por que nós não podemos fazer o mesmo? Então, eu quis fazer esse frame porque o que eu vou mostrar de agora em diante basicamente tem a ver com esses pontos aqui. E o que eu queria falar era principalmente sobre lições aprendidas que consegui adquirir durante esses últimos anos, relativamente à troca dessas ferramentas e mais recentemente, a adoção de diferentes ferramentas e mais recentemente na utilização do Figma. Eu separei aqui, são 3 áreas ou pontos que são muito breves, e eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro deles é o do your research, no sentido de que não é interessante trocar a ferramenta ou utilizar uma nova ferramenta, não porque o Figma é a ferramenta do momento e todos estão a fazer a migração para o Figma, ou Figma is the new kid no bloco, mas principalmente por conta das capabilities, das funcionalidades da ferramenta. Então é importante fazer um inventário das ferramentas que você tem atualmente, antes mesmo de executar essa migração, se o objetivo for a migração para uma nova ferramenta, e ponderar quais são os prós, os contras e eventuais dúvidas que existem. Eu me recordo quando nós passamos a utilizar o Figma na Farfetch, nós fizemos isso, justamente como eu disse, nós utilizávamos essa combinação de Sketch com Abstract, e uma das coisas que eu gostava muito do Abstract é o fato de você ter muito transparente
os comentários todos dos projetos. E você ter o comentário atrelado à versão daquele projeto. Então, isso para mim, quando na altura, na época da migração, foi um shortstopper. Eu falei, poxa, é uma das coisas mais interessantes justamente essa possibilidade, e na altura o Figma ainda não tinha tão desenvolvida como tem hoje. Então, é importante levantar esses prós e pesar as coisas, tá? Qual é o benefício dessa troca, o que eu ganho, ou o que nós ganhamos enquanto equipa ao fazer essa troca, e quais são as eventuais dúvidas que nós temos. Outra coisa que eu acho que é relevante nesse momento da etapa de research é tentar mapear o seu processo de design que você utiliza atualmente para essa nova tool e perceber se ele funciona. Então, quais são as etapas que nós utilizamos, ou como é feita a nossa interação, existe algum processo de critique, não existe, é preciso envolver stakeholders, em qual etapa do processo eu preciso fazer anotações no projeto, ou receber anotações do projeto. Então, eu acho interessante olhar para o teu processo de design como é hoje em dia, antes de decidir por adotar uma ferramenta ou não, porque, como é óbvio, cada ferramenta tem uma vantagem diferente, ou tem as suas vantagens e suas desvantagens, né? Então, entender, essencialmente, o que é que pode ser feito nessa tool, o que falta, quais são os gaps ali, tem um errinho ali, mas quais são os gaps em termos de funcionalidade. Como eu dizia, lá atrás, quando nós optamos por essa transição do Sketch para o Figma, havia alguns pontos, eu me recordo de um ponto em particular que a mim incomodava bastante, era o versionamento. Não era muito claro o versionamento no Figma. Hoje em dia já sei que existe e funciona bem, mas na altura era uma coisa que eu falava, será? E pronto. E se for o caso de, mesmo assim, ainda compensar, quais são as alternativas, o que nós podemos alterar em termos de processo para acomodar esse gap, ou como que nós podemos adotar o nosso processo de forma a funcionar como a ferramenta propõe. E um último ponto é fazer um trabalho de housekeeping, de olhar, isso é especial para quem precisa de fato fazer essa migração. Nós tínhamos ali imensos arquivos, ou ficheiros, melhor dizendo, de Sketch, e falava, será que vale a pena migrar tudo isso para o Figma? O que nós devemos manter, o que não devemos, o que devemos deixar de lado? Em que momento que vamos fazer essa migração? Porque, principalmente quando já tens um processo muito estabelecido e é fácil numa determinada ferramenta, e como o próprio Figma propõe, é muito simples importar um ficheiro dentro do Figma e começar a adaptar assim a partir disso. Ainda assim é importante ponderar o que vale a pena, o que não vale a pena migrar, porque em muitos casos isso implica um trabalho dobrado. Então, nós tivemos durante essa etapa de research, ok, vamos aqui separar quais são os projetos, quais são os ficheiros que realmente vale a pena serem migrados, e o resto deixa para uma consulta eventual, né? Então, temos ali uma licença de Sketch, que serve justamente para eventualmente voltar a esses arquivos antigos, mas eu confesso que eu não voltei naquilo, eu não volto naquilo há um bom tempo. Ok, o segundo ponto, o processo durante essa migração em si, né, durante essa etapa em que, ok, decidimos pelo Figma ou por qualquer outra tool, o que fazemos agora? Nesse ponto, eu acho que é importante também definir alguns guidelines dentro do Figma, no caso aqui, por ser o Figma, né, a ferramenta que estamos só a falar aqui no momento, mas definir como o time vai ser estruturado dentro dessa tool, como que os projetos vão ser também organizados dentro dessa tool, e como que isso escala até os ficheiros. Então, é quase como definir uma hierarquia ali dentro. E nisso inclui, inclusive, por exemplo, a criação de templates, como eu disse anteriormente. Aliás, é a primeira vez que eu digo, né, mas que inclui organização. Então, criar templates para facilitar um pouco mais o onboarding de novos utilizadores dentro da ferramenta, ter uma estrutura muito clara de organização. Então, por exemplo, para citar um exemplo que nós fazemos na Farfetch, nós temos ali cada time, está muito claro qual é o nome desse time, qual área de negócio que funciona,
quando entras dentro do time, tens ali todos os projetos com uma nomenclatura muito fácil e simples de perceber, tens ali todas as covers definidas, todas as colors, tudo é tudo muito simples. Obviamente, em alguns times isso é mais organizado do que em outros, mas em linhas gerais, o que eu acho interessante do Figma é que ele força, entre aspas, essa organização das equipes, né? Como o trabalho é muito mais transparente, é visível para todos, ninguém quer... É diferente do que quando, para os mais antigos, você abria um ficheiro de Photoshop e tinha lá 450 layers, cada uma com um nome completamente aleatório, gerado automaticamente pela ferramenta. No Figma, não é legal deixar isso tão exposto. Então, deixa eu manter ali uma estrutura básica, uma higiene básica dos ficheiros, é super relevante. E um último... Desculpa, querem falar qualquer coisa? Não. Eu estou a dizer que faz mesmo parte, e acho que é isso que separa também alguns designers com OCD, que é o ter tudo organizadinho. Eu sou desses, pá, faz-me confusão quando pego uma coisa de alguém que não está organizado, esquece. É a conversa do name your layers. Exato. Às vezes, nos interfaces, quando estamos a desenhar interfaces, às vezes é relativamente fácil de inspecionar. Eu já tive situações com ilustração em que eu tenho pena das pessoas que tentam abrir ficheiros que nós trabalhamos dentro do Figma, porque os milhares de layers que têm, se não tiver números, eles não conseguem perceber onde é que estão. Claro. Quem diz layers diz projetos, diz informação, fazer a documentação certa. Portanto, completamente de acordo com isto. É uma ferramenta que pede que isso aconteça para funcionar melhor. Exato. Exatamente. E eu não sou, veja bem, eu não sou a pessoa eu não tenho OCD com essas coisas, então eu acho que é por isso que é super relevante ter templates ou qualquer tipo de asset dentro do Figma, a qual seja muito fácil fazer um copy and paste, um duplicate e começar a partir dali e já tens ali um trabalho inicial, pelo menos em termos de organização, tal, mais ou menos estabelecido. E um outro ponto que eu acho que é super relevante também é socializar com as partes interessadas. Isso daqui pode não fazer muito sentido quando a tua primeira ferramenta é o Figma, mas como eu disse, como nós, na Farfetch, eu já utilizava o Figma numa outra estrutura no Brasil, mas isso já faz tempo e era uma ferramenta super simplificada na altura. Mas é super relevante socializar esse processo e essa organização com todas as partes interessadas, com seus product managers, com seus developers, para que eles percebam como aquilo funciona, para que eles percebam que, olha, a partir de agora eu quero que as interações não aconteçam através do Slack, mas aconteçam aqui. Então, se tiveres algum comentário, adiciona aqui. Se tiveres aqui queres ajudar em algum momento a participar de alguma cerimônia, vamos fazer isso através do Figma e tudo mais. Então, eu me recordo quando nós fizemos a migração do Sketch para o Figma, as pessoas estavam muito habituadas a ter todos os comentários ali no Sketch, no Abstract. Na verdade, no Abstract, na altura, não havia comentários no Sketch. E antes disso, até no Zeppelin, eu acabei de me esquecer, mas nós utilizamos o Zeppelin durante um tempo também. E aqui é um mundo novo. E pronto, é importante deixar isso claro com todos. E, menos importante, a manutenção disso. Uma coisa que nós fizemos recentemente na Farfetch é criar quase como um modelo de governança e boas práticas no uso da ferramenta. Então, de forma com que nós temos pelo menos 3 ou 4 verticais de design diferentes dentro da Farfetch. Verticais entenda isso como times, né? Nós temos ali o time de Consumer Products, temos Platform e temos Ecosystems. Então, são 3 grupos, isso sem falar todos os grupos agregados que também têm uma estrutura um pouco mais reduzida, como marketing e tudo mais. É importante que todas essas pessoas façam um bom uso e repliquem essas boas práticas novamente, para fazer com que todo esse trabalho, independentemente do fato de serem times diferentes, como um todo, ele esteja bem estruturado, esteja alinhado e seja, eu até indiquei ele, searchable, né? Ser fácil de eu ir lá no Figma ou em qualquer outra tool, fazer um search, por acaso eu quero tal coisa, buscar tal coisa.
e aquilo está visível a todos. E uma outra ferramenta, não necessariamente ferramenta, mas uma prática que ajuda muito nisso é ter canais de comunicações, eventualmente até uma guilda muito clara. Nós temos uma guilda de Figma na Farfetch, que se reúne aí uma vez por mês, eu acho. E os tópicos são muito em torno disso, muito em torno de evitar, por exemplo, que tenham times com uma pessoa, por exemplo. Não há necessidade de ter um time com uma pessoa, a depender da estrutura, logicamente, de quantos designers existem na empresa. Então, ter um time com uma pessoa é um bocado esquisito. Primeiro, porque isso infla a tua conta final no Figma, e também é pouco prático, né? Para que você quer um projeto se a intenção da ferramenta é ser colaborativa, não faz sentido ter uma ferramenta com uma pessoa, ou ter um time com uma pessoa. E manter esses canais claros de comunicação, como esse trabalho mesmo que vocês fazem de divulgar novas features ou experimentar, por exemplo, recentemente o Figma lançou essa funcionalidade copy and paste, eu ainda não utilizei, mas dar visibilidade a essas coisas todas. Já vamos falar sobre isso. Boa. Eu me recordo que, por exemplo, algum tempo atrás, quando lançaram as variations, também fizemos alguma conversa em torno disso, utilizamos esse canal no Slack para trocar algumas bolas em torno desse aspecto todo. Então, pronto, é uma ferramenta que ela proporciona a transparência, que ela acho que um dos value propositions do Figma é justamente o fato de que você dá transparência ao trabalho de design e deixa, apesar de muitos times trabalharem em silo, mas esse silo ele é visível, por assim dizer, né? Mesmo que existam times diferentes e com diferentes práticas, trabalhando com objetivos diferentes, no fim do dia tudo é muito transparente. Então, ter essa governança, esse modelo de manutenção e boas práticas alinhado, na minha visão, faz alguma diferença. E pronto, esses eram os pontos que eu tinha para colocar. Como eu disse, o assunto não é necessariamente a coisa mais excitante e empolgante do mundo, mas são algumas lições aprendidas de quem, enfim, já conviveu, já teve que lidar com N ferramentas diferentes e que vê no Figma realmente uma ferramenta relevante para o trabalho de design feito hoje em dia. Pronto. Muito obrigado. É o que eu posso obrigado dizer. pela partilha. Exato, já falaste daqui de uma série de coisas interessantíssimas. Eu deixava, se calhar, se alguém tiver alguma pergunta para o Bruno, alguma coisa que gostasse de saber, para falar no chat, enquanto estamos aqui um bocado. Se lembrarem de alguma coisa que gostassem de perceber, se esclarecer alguma das coisas que ele disse, acho que ainda temos aqui alguns minutos para isso. Ninguém deixou perguntas no Q&A, portanto eu vou... Bruno é mago. É assim, o Filipe diz que o Bruno é mago, portanto eu acredito nele. Tem alguns amigos. O Felipe é um amigo das antigas. Mas é isso. Como eu disse, eu acho que faz todo sentido esse trabalho que vocês fazem. Eu acho que cumpre um pouco, pelo menos essa última parte que eu menciono sobre manutenção e governança e, enfim, trabalhar ou conversar em torno dessas features e perceber qual o melhor uso disso, quais são os melhores fazem todo sentido. Sim, é completamente isso. Para quem passou por um caminho muito próximo, muito semelhante àquilo que tu também passaste, nas ferramentas e aprender a usar as coisas. Eu tive uma diferença também, porque trabalhei durante muito tempo quase como um designer individual e depois quando comecei a trabalhar em equipa, foi aí que eu vi mesmo muitas vantagens em tools como o Figma. Mas é interessante. E mesmo como o Leonardo está aqui a dizer no chat, é muito bom por ser em cloud. No meu caso, eu fui durante muito tempo o único designer dentro da minha empresa que não tinha Mac. E toda a gente estava a começar a usar Sketch. E então o que é que eu fazia? Eu tinha que abrir os cheiros de Sketch para ir pôr as coisas. Lá está, ainda por mais era do marketing, portanto ninguém queria saber de mim.
E tínhamos esse problema de como é que eu vou trabalhar com estas pessoas, como é que eu vou fazer o trabalho de equipa, e o Figma abriu portas para isso e eventualmente começou a abrir outras portas e a ajudar a trabalhar muito mais. Portanto, é interessante ver essas coisas a funcionar. Foi muito parecido comigo também, tipo, eu era a única designer e a gente usava Sketch, e eu acho que a galera meio que gostava de ser o Sketch porque tinha uns ficheiros ali muito fechados, né? Não tinha ninguém olhando, não tinha que se preocupar com permissão. Ou seja, era um negócio muito trancado ali, só que atrasava muito porque era um monte de passagem de informação e sempre que mudava uma cor, uma letra, mudava um pixelzinho para o lado. Sim, perdias muito tempo com coisas pequeninas que facilmente só entra e resolve. Né? Sendo que a pessoa podia já estar ali seguindo e vendo, acontecendo, e bota um comentário, a pessoa já vê. Então, o Figma muda muito até a cultura de colaboração, né? E eu fui ver isso funcionando, assim como o Bruno falou, quando eu estava trabalhando com equipes no curso de UX Design, porque eu era designer sozinha, então, tipo, ok, via o problema lá de passar de informação, mas nunca tinha visto aquilo na prática. Vários designers colaborando ao mesmo tempo, eu não sabia como é que era isso. Então, assim, é uma coisa que você percebe a diferença, né, de trabalhar junto. E eu acho que ainda vai ser bem melhor agora com essas features, né, do microfone, mais interação ainda. Tem gente já sugerindo que podia ter um chat também. Tem plugins, né? Tens o plugin do Figma Chat, sim. Tens o plugin do Figma Chat, exatamente. Pois a gente usa lá de vez em quando também, já o chat. Eu queria voltar aqui nesse ponto que o Leonardo comentou, que eu acho que é super relevante no sentido de quebrar a barreira da elitização do design, porque o design ainda é uma carreira muito elitizada, eu acho que não é só aqui na Europa, mas no Brasil foi, e durante muito tempo, ele comentou ali que nós fizemos um design system no Illustrator, realmente fizemos, nós utilizávamos o Adobe, depois em algum momento mudamos para o XD, mas pelo menos eu me recordo, mas fizemos durante muito tempo no Illustrator. E isso era um problema, porque nós optamos pelo Adobe justamente porque o Sketch era unicamente para Macs. E na altura, quando nós começamos a explorar o Figma ainda era uma ferramenta muito simples, ainda não era muito crítico. A primeira, tanto eu como a Flávio aqui somos utilizadores desde a primeira geração em 2015-16. O Flávio acho que ainda me conseguiu ganhar nisso. Eu sou de 2016 e ele em 2015. Ele apanhou mesmo o beta dos betas. Mas eu acho que eu escrevi um início, mas acho que só aconteceu em 2016. Que eu tive alguns tempos que não perdi, mas foi o final do ano. Não foi muito tempo, de certeza. E ainda tem aquela coisa que a galera, os líderes ficavam um pouco receosos, né? É uma ferramenta nova, se calhar vai sair do mercado logo, não vamos investir numa migração para algo assim, né? Por acaso, a minha equipa era pequenina e eu era o único com Mac, ao contrário de vocês, e nós passávamos, assim que veio o Figma, foi incrível, né? Porque o pessoal que trabalhava comigo queria usar o Sketch, mas não podia, né? Não dava no Windows, então assim que veio o Figma foi logo, olha, muda tudo para o Figma, que ele importava o Sketch e tudo, espetacular. Mudámos de um dia para o outro. Sim, há sempre aí muitas vantagens por trás disso. E é interessante ver como isso também muda a maneira como as pessoas trabalham. No nosso caso, por exemplo, havia a questão de a organização de OutSystems, talvez como a Farfetch, cresceu bastante a nível de designers e tudo, né? E neste momento nós somos quase 100, mas na altura começamos a olhar para as ferramentas já éramos por volta de 50, 60, e toda a gente usava coisas diferentes. E foi no momento em que foi preciso, ok, se queremos que toda a gente trabalhe da mesma maneira, então vamos tentar encontrar uma aplicação que é a principal para toda a gente e temos que pôr toda a gente a trabalhar com isso. E na altura o Figma foi a solução para esse problema, mas foi interessante ver como é que as pessoas lidavam ou não com gostar da própria ferramenta, né? Porque é essa mudança de democratizar a coisa, dar abertura a toda a gente, cria algum receio de que as pessoas vão estar a invadir o nosso design, que as pessoas vão estar a mexer nas nossas coisas, né? E o designer, durante muito tempo, era uma criatura, tal como o developer também, que agora já não é, era uma criatura de cave, né? A pessoa fechava-se criativamente e de repente saía uma masterpiece.
era a lógica, né? Tipo, há o mito do designer que é o mesmo mito do artista. A pessoa fecha-se numa sala e sai de lá a melhor coisa do mundo. Mas o melhor trabalho já se sabe que faz em equipa e nós cada vez mais vemos isso. Também de ser observada ali. No começo eu lembro que eu ainda sentia um pouco disso. Meu Deus, tinha uma pessoa me observando. O meu CEO costumava pôr-se atrás do meu ombro. Eu estava a trabalhar e o meu CEO aparecia-me aqui e de repente eu estava muito bem enfocado no ecrã e de repente eu sou assim, tipo, está tudo bem? Agora pronto, é o ponteiro. É mais fácil, ao menos já sei quem é que está lá. Olha, eu já tive um caso, um cliente, eu tive um projeto, que eu tive a fazer um projeto grande numa aplicação e aquilo, lá no cliente, que era de um banco, eles tinham um computador velho ligado o dia inteiro só a seguir-me, que era eu a trabalhar. E ao início custa um bocadinho, tipo, ficas assim um bocado desconfortável, né? Tipo, estar só a ver-te a trabalhar e ficas sempre sem grande confiança naquilo que estás a fazer. É preciso abstrair-te disso e fazeres o que tens a fazer, né? Pronto. Claro. Exato. Hoje em dia já não custa. Hoje em dia a gente pega um GIF e bota lá, e aí, tudo bom? Exatamente. Do lado, assim, é pensar que isso realmente afeta bastante a maneira como nós depois falamos com as pessoas, interagimos com as pessoas, porque muda bastante a maneira de usar a ferramenta e de criar coisas também, portanto. Bem, tendo em conta que já estamos aqui a falar um pouco e também de colaborar e destas coisas todas, e já ouvi que falar assim de algumas features que dizem agora, já que o Bruno já terminou, acho que não há aqui mais perguntas, Bruno, se quiseres continuar e juntar-te a nós, acho que estás mais convidado. Se calhar vamos falar um bocado dessas features novas e algumas coisas que acabaram de sair e responder a perguntas que vocês tiverem diretamente dentro do fecheiro, como costumamos fazer. Portanto, eu vou copiar aqui o link, mas eu por acaso não sei se nós conseguimos pôr o link para pôr editores. Não sei se não vou ter que pedir o vosso e-mail. Colocar todo mundo como editor? Eu acho que tenho que mudar um a um, mas também não faz mal. O pessoal entra e eu mudo para Canedit. Eu posso ajudar também nisso. Pronto, e o vantagem do fecheiro que nós estamos a partilhar é que nem toda a gente tem acesso às equipas profissionais e há muita gente que usa as equipas free. Aqui podemos testar algumas coisas porque está dentro da equipa de Figma. Se quiserem vir até à página 3 vai ser onde nós vamos estar a trabalhar, onde diz Test Page. E eu vou já partilhar o ecrã também, que assim, se alguém não quiser estar... Vamos só partilhar aqui, share screen. Bem. Aqui está. Vamos ver se entram mais pessoas. Eu estou a meter, estou descansado. Estás a meter? Então pronto. Então vamos se calhar começar por fazer uma coisa que é... Nós vamos fazer mute na chamada e a gravação, quando as pessoas estiverem a ver, vai ser muito estranho porque vai haver um mute de repente, mas vamos fazer uma coisa. Vamos abrir todos o audio chat aqui na tool. Ou seja, no canto superior direito, onde vocês têm o botão de share, tem um headphones ali. Toda a gente deve ver isso. Se conseguirem, é só juntarem-se e conseguimos falar todos ali um pouco. Portanto, bora lá. O input. Tive que voltar a alterar o input, porque o baby não estava a querer aceitar o input. Mas pronto, isto acho que... E pronto, foi isso. Foi mostrar um bocado as features novas. Mais ninguém tem questões? Espero que tenham curtido aí esse novo modelo de... A ideia é trazer, né? Tá trazendo pessoas para estar conversando aqui, trazendo experiências diferentes nessa nova etapa do Meetup. E... Sim, se tiverem sugestões ou alguma opinião, críticas, estejam à vontade em entrar em contacto. E se alguém quiser também apresentar alguma coisa, falem connosco, nós estamos à procura de pessoas. Por isso é só falar. Quem não estiver no Slack também pode ir ao nosso site. Bruno, mostra aí. É isso, já vou tratar disso. Temos que fazer a parte do marketing, né? Pronto. Exatamente. Manter on the loop. Portanto, o nosso site é... Bruno Duarte. Malta quer perguntar. vagas na Farfetch, se estiveres aí, conectes. Sim. Procurem o site de carreiras da Farfetch. Acho que é careers.farfetch.com. É mais fácil assim. Bruno, manda também teu LinkedIn aqui, se o pessoal quiser. Já tem uma data de pessoas aqui adicionando no LinkedIn. Vou pegar aqui. Pronto, mandei diretamente aqui o Farfetch Group, porque acho que tem as carreiras não só numa das marcas, já tem todas as outras também. Sim, exato.
Pronto, nós temos o nosso site, também já deixei aí no chat. Marco Simões, vamos fazer isto uma vez por mês, sim. Pelo menos até dezembro temos convidados já marcados com temas diferentes, portanto, até dezembro temos certo. Depois aí, depende se conseguimos arranjar mais pessoas interessadas ou não, mas neste momento vamos continuar a ter todos os meses. E temos também outro modelo. Né? Manda indicações de temas ou de pessoas que vocês acham interessantes. Sim, sugestões, sim. E outra questão também, nós temos também outro modelo que é, vamos começar, que é para tirar dúvidas às pessoas. Então temos um fecheiro aberto e quem quiser aprender coisas, tiver alguma dúvida numa nova feature que não consegue, ainda não aprendeu, não sabe usar bem, pode entrar e nós ajudamos com o que quiserem. Provavelmente vai ser o nosso consultório sentimental de Figma, né? Exato. Todas as pessoas podem vir deixar os seus problemas e nós ajudamos a resolver. Pronto, vocês assim, depois se quiserem encontrar as nossas coisas, tem o fofportugal.webflow.io, tem aqui o link para se juntar ao nosso Slack, tem aqui o link que vai dar direto à nossa página dentro do Friends of Figma, mas se estão aqui hoje é porque já descobriram essa parte, e tem mais uma série de outros links aqui em baixo. Já percebi que o site partiu por algum motivo, temos que descobrir o que é que aconteceu aqui, mas essa é dar um toque. E aqui nas recordings, ainda não temos todas, mas vamos começar a atualizar e a pôr também no YouTube. Exatamente. E aqui nas recordings ainda não temos tudo, mas vamos começar a juntar todas as recordings que temos agora dos últimos collab hours e destes novos meetups, porque sabemos que vos interessam e vamos deixá-los todas aqui para terem sempre onde as encontrar. Pronto, e é isto. Boa. Para dizer do Design Systems, o Figma também lançou agora uma nova conferência que é o Schema. Vejam que vai ser muito bom, é só sobre Design Systems e quem conseguir bilhete, força. Eu acho que neste momento já está na fase do só podem ver as gravações porque os bilhetes já foram todos assignados. Pronto. Eu consegui, infelizmente. Eu também tive sorte. Sem connect. Sim. Mas vai ser interessante. Acho que é uma conferência muito focada. Vão ter nomes interessantes. Vão ter pessoas da Microsoft, de Atlassian. Eu estou a dizer algo mais neiro agora. Por acaso tenho que ver no instante. Porque eu lembro-me que havia assim uma série de nomes grandes. Vamos ver. Então temos Product Board, Google, Netflix, Atlassian, Microsoft... E acho que são essas empresas. E a equipa do Figma também. E a Lyft. Também vai ter pessoal da Lyft. Sim, a Lyft também, sim. Pronto, e vai ser só um dia. É em horário europeu. Portanto, isto é GMT mais um. Portanto, se não me engano, é o horário português. Das nossas 4h30 da tarde às 10h30 da noite. E pronto, acho que é isso. Acho que vai ser muito interessante. Pelo menos a agenda já está toda disponível. E é mesmo só focado em Design Systems, o que também pode querer dizer que eles podem lançar alguma coisa de Design Systems, pelo menos eu espero que isso aconteça. Já que vamos fazer uma conferência sobre o tema, porque não também aproveitar e lançar mais features. Mas como podem ver, pronto, temos o Guidance over Governance, Mastering the Art of Code-Aligned UI Kits, Reimagining Design Systems, User-Centered Design Resources, Plugin Showcase, Building Custom Figma Plugins, Material U and Figma e Wrap-Up no final do dia. Portanto, vamos ter mesmo um bocadinho de tudo. Coisas mais genéricas, coisas mesmo específicas como a do Material U. E é isso. By the way, se não sabem o que é o Material U, é o novo framework design da Google. A seguir ao Material para as novas versões da Android e da Google, eles criaram o Material U. E pronto, e é isso. Obrigado, malta, mais uma vez. E vemos no próximo meetup. E obrigado ao Bruno por ter aceitado o convite. E muito obrigado, Bruno, sem dúvida. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.